Vamos continuar adorando. Vamos continuar adorando. Vamos continuar adorando. Porque adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus é crer nele e escolher viver em obediência a Ele. Cristo, te adoramos eternamente. Queremos te exaltar nesta manhã pelo inacreditável sacrifício. Espírito Santo de Deus, só Tu, Senhor, podes iluminar os olhos do coração do Teu povo para que eles possam entender a grandeza, a glória do nosso chamamento. Porque, Senhor, a Tua promessa é esta: a vida eterna. A Tua promessa é só esta: a vida eterna. Peço aos amados que coloquem aqui na tela João 17, o versículo 3. Deus não é romântico. Não há nada romântico na cruz. Foi um massacre para que nós pudéssemos ver a luz, para que pudéssemos conhecer a verdade que nos liberta do mundo, do pecado, da carne, do diabo e finalmente da morte eterna, que é a separação de Deus. Põe os seus corações no Senhor, porque a palavra que será ministrada aqui hoje tem poder para transformar a tua vida para sempre. Põe o teu coração no Senhor, porque se o Espírito Santo não tiver lugar nos nossos corações para ouvir a verdade, estaremos perdidos por toda a eternidade. Santo Espírito, Tu tens liberdade neste lugar. Santo Espírito, nós estamos Te invocando, Senhor, porque queremos Te adorar com as nossas vidas, como o gadareno, quando viu a maravilhosa luz, e ele entendeu que só ele poderia livrá-lo daquela legião sobre a qual ele não tinha nenhum domínio. A verdadeira liberdade é escolher não pecar mais. A verdadeira liberdade é escolher obedecer a Deus, porque o Espírito de sabedoria e entendimento iluminou,
e você contemplou algo que me parece que esta geração de igreja não viu e não viveu: a vida eterna, a eternidade depois desta vida, que começa para qualquer pessoa que saiu da terra hoje, e é irreversível, é imutável. Tudo o que impediu esta vida de pertencer somente ao Senhor e fazer a vontade dEle, naquele momento vai desaparecer e nunca mais existirá para sempre. E este infeliz, esta infeliz, viverá toda a eternidade separada do Deus que ele ou ela negou, porque colocou outros deuses no seu coração. João 17:3. A vida eterna é esta: é conhecer-te a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Peço também, amados, por gentileza, 1 João, capítulo 2, versículo 25. Esta, somente esta, é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Nesta manhã, neste momento de adoração, eu peço aos amados que falem com o Senhor e digam: Senhor, eu quero a vida eterna. Eu escolho a vida eterna. Se é isto que o Senhor veio me dar, o Senhor não morreu na cruz para eu conseguir um emprego, para consertar meu casamento, para prover minhas necessidades todos os dias, para me dar uma promoção. O Senhor não foi esmagado naquela cruz para eu agora poder me casar, para eu ter uma família, para eu ter um ministério. O Senhor foi esmagado pelos meus pecados para me perdoar e me dar vida eterna. O resto é resto e não existirá para sempre. Quantos aqui amam a verdade? A verdade que tem poder para te libertar. A verdade que, se você amar hoje, se você sair da terra hoje, você já estará vivendo ela, porque você amou a verdade. Jesus disse para Pilatos: eu não vim fazer nada neste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, vocês nunca iriam me prender, porque o meu Pai enviaria os seus exércitos. Mas o meu reino não é deste mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou: qual é a verdade? E ele se calou. Vamos só adorar Jesus Cristo um pouquinho. Te adoramos, Cristo, te adoramos,
Cristo, meu Senhor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, meu Senhor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, meu Senhor, te adoramos. O título desta ministração é: O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Mateus 24, versículo 1. Eu clamo ao Espírito de sabedoria e entendimento, que esteja conduzindo cada um, removendo toda a cegueira espiritual e iluminando os olhos dos vossos corações, os que estão aqui presentes e os que estão nos acompanhando pelas mídias. Mateus 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Jesus, o Rei da Glória, o amado do céu, o Verbo de Deus, que pela promessa de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se faria carne, o próprio Deus viria para revelar a verdade, para revelar quem é Deus, e para fazer uma separação. Por favor, repita: separação. Jesus veio separar um povo pelo qual ele iria morrer, e cada um deles que cresce nele, ele traria diante do Pai como uma oferta de amor. Pai, eu comprei com meu próprio sangue adoradores para ti. Cada um destes que negariam tudo que eles veem em favor daquele que eles não veem, porém amam. Aquele que, quando ele se revelou para eles, ele se tornou tudo para eles. Ele estava naquele momento entrando no inferno por eles e arrancando todos os que estavam lá gritando: me tire daqui, me tire daqui. E ele se revelou, e todo o que creu saiu, porque ele tomou as chaves
da morte e do inferno. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é um ministério. Não é uma filosofia. É o poder de Deus transformando morte em vida, transformando pecadores em santos, transformando homens terrenos caídos em homens celestiais, a imagem do Deus invisível, santo e eterno. Quem me entendeu, levante a sua mão. Você me entendeu? O que é cristianismo? É a vida de Deus em nós, te separando para Deus e sendo entregue para que no momento quando você sair deste mundo passageiro e temporário, você esteja com Ele para sempre, comprado, lavado pelo sangue do próprio Deus, do Cordeiro de Deus. Então Mateus 24:1, prestem atenção que eu não precisaria falar mais nada, além de Mateus 24:1 e 2. Se você prestar atenção, o poder de Deus vai abrir os teus olhos, você vai enxergar a eternidade, e você nunca mais vai ser enganado. Porque eu vou dizer, o esmagamento que eu passei aqui nesta manhã, pela visitação do Senhor. Ouvir um falso evangelho vai te custar a tua eternidade no lago de fogo. Ouvir o falso evangelho que te promete as coisas desta vida vai te custar não apenas a tua família, não apenas a tua própria vida, a tua reputação, porque nós estamos no mundo que jaz no maligno. Vai te custar a eternidade no inferno para sempre, porque não amaram a verdade que poderia tê-los salvado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ou você ama a verdade, ou você vai ser entregue a um engano terrível. E quando ele diz terrível, ele quer dizer tão sutil que você não tem como discernir, porque ele prega Jesus, ele lê a Bíblia, ele adora com músicas muito lindas, mas o coração está em outro lugar. Fala, eu te adoro, Jesus. Mas sabe quem ele adora? O marido, a mulher, os filhos, o emprego, os bens materiais, a reputação, a vida dele. Mentira. E o Senhor falou para mim aqui, Isaías 1, estou cansado de ouvir, estou cansado de ver iniquidade misturada com a minha presença. Este lugar, nós queremos a verdade. Se você ama a verdade, se você é nascido de novo, ou se você quer nascer de novo, este é o lugar. Porque aqui, nós, neste lugar, sabemos que prestaremos conta diante de Deus por cada alma que entra por aquela porta. Se não quiserem e não amarem, isto é uma escolha deles. Mas se amarem a verdade, nós vamos caminhar junto e vamos chegar no céu, porque a nossa cara está no pó, todos os dias implorando ao Senhor que nos ajude a escapar deste terrível engano que está na terra. E nós queremos viver a verdade enquanto ainda podemos encontrá-la. Amém, amados? Outro texto que o Senhor me trouxe nesta manhã, eu não vou abrir porque todos conhecem, está em Mateus 7,
quando Jesus fala da porta estreita. Quando ele está dizendo que existem duas portas. Uma larga, que conduz para o lago de fogo. Milhares entram por ela, porque as promessas daquela porta são: Deus vai te dar tudo aqui, e depois você vai para o céu. Deus, só Ele é santo. Ele te aceita do jeito que você é, não precisa se arrepender. Você pode viver como você quiser, porque Ele te ama. Essa é a porta larga, está lotado. Aí ele fala de uma porta estreita. Mas eu acho importante ir lá, porque você vai ver em que termos ele fala isto. Mas a porta estreita está aqui em Mateus 7, a partir do versículo 13. Porque vocês vão ver esta maravilha que é a palavra de Deus. Mateus 7,13 ele diz: entrem, é um comando, entrem, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, para a destruição, para o inferno, para o lago de fogo. E o Senhor disse: são muitos os que entram por ela. Estas palavras são do próprio Jesus. Ele está avisando: sempre foi assim, é agora e será. A natureza humana vai sempre escolher a sua vontade. Ela vai sempre escolher Deus ao seu próprio modo. Ela vai criar para si um ídolo e vai dar o nome de Deus, o nome de Jesus e Espírito Santo, e vai dizer: Senhor, faça isto para mim, Senhor, faça aquilo, Senhor, faça aquilo, e dá ordens ao Todo-Poderoso para ele fazer o que ela quer, mas longe dela fazer o que Deus quer. Essa é a porta larga, que conduz para o lago de fogo. Lotado, não tem lugar, lotado. Todos querem a água podre que mata. Todos querem a água que agrada a carne. Mas Jesus, Ele está sentado num poço, humilde e antigo, e Ele oferece um copo d'água. Quem tem sede? Quem tem sede? Versículo 14 agora ele fala por onde você deve entrar. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E agora o que está escrito aqui? São muitos os que encontram. É muito difícil encontrar esta porta. Muito difícil. Porque esta porta, ela é repugnante para a tua carne. Esta porta é amarga para a tua carne. Esta porta vai demolir tudo que você ama e acredita. Esta porta vai te mostrar que a tua vida aqui é como um vapor. E quando você sair daqui, isto aqui nunca existiu. Esta porta vai confrontar a tua segurança, a tua capacidade de lidar com as situações. Então, quando você olha, você começa a andar para trás. Não, isso não pode ser Deus.
Não, Deus é bom, Deus quer que eu seja feliz. Não, Deus mandou que eu tenha isso. Eles leem só o que agrada. Ele não diz que Jesus disse que para ganhar a Cristo, nós temos que perder tudo e possivelmente até a nossa própria vida. Aleluia. Alguém aqui já tomou a decisão de andar neste caminho, entrar por esta porta e sair correndo neste caminho estreito, ainda que o mundo inteiro venha contra você? Lembre-se que isto aqui vai acabar. Na semana passada aqui, o Senhor me fez uma pergunta chocante. O que é real? É isto aqui que você vê e apalpa, isto aqui que vai virar pó? Ou a eternidade eterna que você não vê? Então saiba que Jesus foi esmagado naquela cruz, para que você possa estar com Deus depois, aqui e depois. Não seja enganado. A porta larga, qualquer palavra que te faz confiar nisto aqui, ou na sua própria carne, vai custar a tua eternidade. Então, voltando aqui a Mateus 24, estes 2 versículos trazem uma verdade estarrecedora. Vou começar de novo. Mateus 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Discípulos andavam com ele. Bispa Cidinha falou algo aqui muito chocante, entre muitas coisas chocantes que ela falou. Uma delas é: você pode andar com Deus, pregar Deus, estar neste ministério, entender as palavras, entender o arrebatamento, mas você nunca, na verdade, creu, não conheceu Deus. Na hora que você é confrontado com situações, você descobre que você está prontinho para ceder a qualquer outra coisa e abandonar a Deus. Esta é uma tragédia. Por isso, louvado seja Deus por todas as provações da nossa vida. Então, os seus discípulos, em particular, lhe pediram: Senhor, dize-nos. Eu estou lá no 1, eu já pulei aqui para o 3, porque está tão grifado aqui. Os seus discípulos se aproximaram para quê? Para mostrar as construções do templo. Jesus, porém, veio com a verdade, a espada que corta, a verdade que liberta, e ele disse: não vedes tudo isto? A verdade é esta, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Entra no Espírito comigo. Os discípulos estavam olhando as coisas de Deus, as coisas desta terra. Mas Jesus estava olhando a eternidade. Os discípulos olhavam e viam uma coisa. Jesus olhava aquilo, a mesma coisa, ele via outra coisa. Você me entendeu? Você me entendeu, minha irmã? Que está fazendo assim com a sua cabeça ali. Jesus e os discípulos olhando para uma coisa. Os discípulos viam, este templo. Jesus do outro lado, ele via e falava: isso aqui nunca mais vai existir. Quais são os teus olhos?
Você sabe o que é a vida eterna? Que Ele disse, que Ele prometeu que Ele daria. A vida eterna é poder olhar esta mentira e não se fiar nela. Olhar a verdade eterna e apegar-se e colocar toda a sua confiança na eternidade. Por favor, abra para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Lembre-se, os discípulos disseram: Senhor, o Senhor está vendo todo este templo maravilhoso aqui? Que aliás é aqui também. Aí ele falou: ah, é? Quando eu olho, eu vejo tudo destruído, nem existindo mais. Então ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós achamos que os incrédulos estão aqui, estão lá fora? Não. Os incrédulos estão bem aqui. Não tem como você entender a verdade se o Espírito Santo não te libertar do Deus deste século. Coloca para mim o versículo 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo agora 18. Pula para o versículo 18. Jesus olhava, os discípulos olhavam e viam o templo. Jesus olhava e via tudo destruído. E ele diz: prestem atenção e atentem, não para as coisas que se veem, nas coisas palpáveis, mas nas coisas que se não veem, porque elas são eternas. Você sabe quem viveu neste lugar onde nós estamos há 100 anos atrás? Você sabe quem morou aqui há 200, 500 anos atrás? Passou, desapareceu, mas ele está vivo em algum lugar. A vida eterna é a manifestação da eternidade diante do ser humano que foi cegado pelo príncipe deste século. Se você partir desta terra hoje, nada disso terá existido. Então, qual é a verdade? A verdade é isto aqui que você vê, ou é o que você não vê? Então, quando Jesus veio, Ele trouxe a revelação da verdade. A verdade não é isto. A verdade é o que você não vê. Porque isto que você vê é passageiro, é físico, é temporal. Mas aquilo que você não vê e jamais veria se Ele não tivesse vindo, esta é a verdade. E por toda a eternidade haverá duas humanidades em lugares eternos diferentes. Aqueles que creram, porque cegar o entendimento é a incredulidade. Aqueles que creram escaparam da condenação. João 3, no versículo 18, por aí. Os que não creram estarão separados de Deus para sempre.
duas humanidades. Uma eternamente com Deus e a grande maioria esmagadora no lago de fogo, junto com o príncipe deste século, que eles escolheram seguir. Meu Deus, que chocante. Os discípulos andavam com Jesus, mas eles viam uma coisa e Jesus via outra. Você já tem tido este espírito de revelação e entendimento para em tudo que você lidar com esta vida? Você sabe que isto é passageiro e temporário. Você não pode negar a Deus por conta de nada daqui. Você já entendeu isto? Nós não podemos ser ignorantes. Este lugar, Deus está aqui. E porque Deus está aqui, a verdade que liberta é pregada. Se vão aceitar ou não, não é mais nossa responsabilidade. Mas nós não podemos, nem queremos ser enganados e nem enganar ninguém. Os nossos olhos veem e confiam naquilo que é temporal, passageiro. Mas a vida eterna em nós contempla a realidade que vem depois daqui. Aqui passa, mas lá é eterno. É eterno. É eterno. Nunca mais vai mudar. Nunca mais vai sair de lá. Pela incredulidade, muitos estão tampando seus ouvidos e fechando seus olhos, porque querem, não conseguem entender nem viver esta vida que nos foi dada. E eu te digo naquele dia, Deus não vai aceitar esta desculpa, porque Ele foi esmagado, moído naquela cruz, para que você pudesse entender e escolher. Nascido de novo agora, um homem espiritual, habitando em você, Cristo habitando em você, a eternidade agora muito clara. Vem aqui, vamos, não, obrigada, não, só uma mentirinha, não mesmo, não, olha, o quê? É tão absurda a diferença, que eu nem consigo às vezes dar exemplo. Qualquer coisa que eu falar, é assim: você toca aqui, areia movediça. Você toca ali, areia movediça. Agora você toca em Deus, em Cristo, é firme, dura para sempre, e Ele vai te sustentar. Aleluia. Então, quando Jesus olhava, Ele já via a eternidade, quando nada daquilo iria existir. Então guardem estas palavras, 2 Coríntios 4, versículo 4 e o versículo 18. Ao perigo da igreja deste tempo, dos filhos de Deus que eram destinados para o céu, permanecerem cegados pelo príncipe deste mundo que está fazendo promessas para esta vida, é outro evangelho, vai te levar para outro lugar. Aqueles peixes que bebem aquela água estão todos mortos. E o caminho estreito, onde há um copo d'água, simples, humilde, vai te dar vida eterna. Quem tem sede de vida eterna? Quem tem sede da verdade? Quem tem sede de estar com Deus, de não ser enganado? Se você entender esta verdade hoje, tudo vai ficar mais claro. No seu trabalho, no seu dia a dia, a sua prioridade muda.
Em vez de você perder 2 horas vendo um filme, jogando alguma coisa, fazendo alguma coisa que distrai a sua carne, você agora vai reunir a sua família e vai estar falando e buscando entender a verdade, orar ao Senhor. Este é o comportamento dos filhos de Deus. Abram comigo, por favor, Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Estes céus que agora existem, os planetas, as galáxias, insondáveis para o homem, esta terra entre eles, mais um entre eles, e entre eles até o menor, e você dentro da terra, um grãozinho de areia, se é que pode ser assim, foi criado por Deus. Mas aí quando você chega aqui em 2 Pedro, capítulo 3, vamos lá em 2 Pedro, capítulo 3, nós estamos andando hoje, fazendo uma caminhada pelo caminho estreito, indo em direção ao céu, à pátria celestial, ao Pai celestial, aleluia. Andamos na verdade, vivemos na verdade, amamos a verdade, queremos que a verdade seja estabelecida em nós. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Nós vimos Gênesis 1:1. Deus criou todas as coisas, agora visíveis. O céu, a terra, os planetas, debaixo da terra, as águas debaixo da terra, os animais do mar, da terra, de debaixo da terra, o homem, ele criou tudo isto e disse: é muito bom. Mas agora ele vem no versículo 7 de 2 Pedro 3 e fala: vejam, os céus que agora existem, aquele céu que foi criado em Gênesis 1, e a terra de Gênesis 1, que foi criado pela mesma palavra quando Deus disse: haja. Este mesmo céu que você olha, esta terra que você pisa, ele diz: estão entesourados, guardados, reservados para quê? Para o fogo. Tudo isto vai desaparecer e ser destruído para sempre. Não existirá mais vestígio. Tudo isto está sendo reservado para um dia. O dia quando Deus pedirá contas. O que você fez? Abra os livros. Senhor, eu te adorava na igreja. Ah, é? Pois eu vou te mostrar que você me adorava lá, mas você queria aparecer. Você era um cantor profissional. Você estava me adorando lá, e o teu coração estava naquela mulher, naquele homem. O teu coração estava preocupado com o teu almoço. O teu coração estava preocupado com os seus negócios. Como você vai pagar suas contas. O teu coração estava em outro lugar. Há um dia quando nós todos vamos prestar contas. Então, amados, a verdade é a seguinte. Agora entra comigo no Espírito. Se o Senhor disse que tudo isto aqui, que Ele mesmo criou, os céus, não estas construções também que foram do homem, mas isto tudo é passageiro. Quem morreu, isso aqui não existe mais. Tudo vai ser destruído e desaparecer. O que é a única coisa eterna nesta terra? Alguém pode me responder? Em toda esta terra que Deus criou, qual é a única coisa eterna que Deus colocou nesta terra?
a nossa alma. A única coisa que vai durar para sempre, eternamente, a tua alma é você. Se caísse uma bomba chocante, dessas que agora estão existindo, isso aqui desapareceria num minuto. E já está acontecendo em vários países. Sabe o que ia sobrar daqui? Um monte de fantasminhas, assim. Alguns subindo para Deus, outros descendo para o lago de fogo. Alguém me entendeu? A verdade te liberta. A única coisa eterna em toda esta primeira criação é o homem. Nem o teu corpo, tua alma e o teu espírito. Esta deve ser a tua principal preocupação. Caso contrário, o Deus desse século terá cegado o teu entendimento. Por quê? Porque ele diz: você não crê. E eu fui confrontada pelo Senhor e chorei muito hoje. Adão não creu. Eva não creu. Deus disse: não coma. Olha, tudo vocês podem comer. Vê a bondade de Deus. Mas eu vou pedir uma coisa. Vou pedir um teste de obediência e fidelidade. Pode comer de tudo, mas esse aqui não. Por quê, Senhor? Pela resposta de Deus, dá a impressão que Adão retrucou e perguntou: por quê? E Deus explicou. Porque a resposta dele em Gênesis 3:17 diz: porque é uma resposta a uma pergunta. No dia em que dela comeres, morrendo morrereis. Eu sou a vida. Enquanto você estiver conectado comigo, diz o Senhor, a vida que flui de mim entra em você e você vive a vida eterna. Mas se você desobedecer, você será cortado da vida e você vai perecer, morrer longe de mim, diz o Senhor. Adão não creu na advertência do Senhor. Não creu. E ele comeu. Ele foi incrédulo. Quantos de nós temos sido incrédulos? Deus disse não. Alguns mais sinceros ficam: Senhor, por quê? Se o Senhor me explicar, eu obedeço. Mas se o Senhor não explicar, eu não tenho como obedecer. Posso te dizer uma coisa? Tive uma conversa muito legal com o nosso irmão Juan. E eu falei: amado, o dia que eu quis argumentar com Deus sobre uma questão da minha vida, uma questão que é a maior questão da maior parte das pessoas, uma questão chamada casamento, o Senhor me respondeu só assim: Senhor, mas se não pode, por que todo mundo faz? E não acontece nada. Eles são abençoados, eles estão na igreja, eles estão lá e para cá. Mas o Senhor está me falando que eu não posso? Olha a cadelinha com a coleirinha. Eu queria tanto, mas não posso. Aliás, não queria nada, essa é a grande verdade. Eu só estava realmente questionando. Por que o Senhor deixa claro para mim que não, e o resto da igreja diz que sim? O Senhor me respondeu assim: a lei de Deus é para os filhos de Deus. Ponto. Tipos. Se você é minha filha, você vai obedecer esta lei por mais difícil que seja. Agora, se você não obedecer, então isso significa que você não é minha filha. Você segue outro, você é filho de outro. Você sabe que tem outro pai.
O livro de Efésios, capítulo 2, mostra claramente isso. Eles são filhos da desobediência. Nós todos éramos filhos da iniquidade, filhos do diabo. João 8, Jesus confronta os fariseus lá pelo versículo 48 por aí, e ele fala: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade dele, ou seja, a vontade da sua carne. Existem dois pais e dois filhos, de tipos de filho. A tua filiação divina é manifestada pela tua fé no seu Pai e o quanto você deseja obedecê-lo. Os filhos de Deus amam a obediência, amam a lei de Deus. Por mais que te esmague, o mundo inteiro vai te desprezar, a terra inteira vai te zombar de você, mas que importa? Te chamam de louco. Agora eu vou te falar uma coisa, grava o que eu vou te falar. Presta atenção. Todo mundo está prestando atenção? Aqueles que te chamam de louco por pouco tempo nesta terra, vão descobrir em terror que os loucos foram eles por toda a eternidade. Vamos aplaudir ao Senhor por isto? O Senhor merece, sabe por quê? Ele conseguiu fazer esta maravilha em nós. Ele conseguiu fazer este milagre na nossa vida. Nos fazer romper com isso aqui e olhar a eternidade e entender: o meu Senhor, que é santo, veio e foi esmagado para eu ser santo como Ele é santo, e nada menos do que isso. No céu não vai entrar pecado. Se você ainda continua no caminho largo, cegado pelo Deus deste século, que te fala que um pecadinho não tem importância, você vai descobrir por toda a eternidade que você foi enganado. Por quê? É impossível ao homem obedecer. É impossível mesmo. Mas em Jesus os que creem nasceram de novo. E esta vida que está em nós, ele obedece o Pai, porque Ele é Cristo em nós. Aleluia! Agora você pode obedecer. Agora você pode se entregar e falar: Senhor, eu amo a tua santidade. Eu quero ser santo. Eu escolho ser santo. Eu escolho te dar o meu ser, espírito, alma e corpo, para que o Senhor me transforme em reino e para que tu reines em mim. Você pode, porque Ele fez isso na cruz. Ele destruiu o desobediente, o iníquo, e Ele te fez agora nascer dele mesmo, que é obediente e manso e humilde de coração. Agora, se você não conseguir, não é porque o sacrifício não foi suficiente, é porque você não creu e não quis, e escolheu olhar aquela multidão que está tão feliz lá, dançando, cantando, fumacinha, luzinha piscando e falando: Deus vai te dar vitória, vitória. Eu nem sei o que eles falam, amados. Às vezes eu não consigo nem falar, só se o Senhor me ajudar, porque eu nunca ouvi. Então, eles estão lá. É melhor ser louco por um pouquinho de tempo nesta terra. É melhor ser chamado de fanático por um pouquinho de tempo nesta terra. É melhor ser chamado de desequilibrado, de seita, por um pouquinho de tempo nesta terra, do que ser louco por toda a eternidade. Não fazemos caso. Não fazemos caso. Amém? Então, amados, eu creio, eu teria muito para falar. Eu escrevi muito enquanto eu estava ali, o Senhor falou comigo, fora o que eu já tinha escrito. Aqueles que nasceram de novo, eles são peixe fora desta água. Você vê duas águas, pega um peixe, a água parece igual. O peixe parece igual, você vê dois peixes, você está
Você está acompanhando comigo? Tem 2 tanques de água e você tem 2 peixes vivos na tua mão. Eles estão ali se debatendo, morrendo. Você pega um desses peixes e joga numa água. Aquele peixe, você pensa que ele vai sair voando, vai sair nadando? Ele começa a se debater, ele começa a morrer. Aí você descobre, mas espera lá, não era peixe? Aquilo não é água? Ah, tem água salgada e tem água doce. E você pega o peixe e joga ele na outra água, ele sai nadando. Que alívio. Aleluia. Nós, os filhos de Deus nesta terra, nós somos peixes fora da nossa água. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do céu. Nós somos filhos da obediência. Nós somos filhos da eternidade. El Olam. Estas lâmpadas queimam, mas a luz na cidade celestial, na pátria celestial, não precisa mais de luz de candeia. A glória de Deus vai iluminá-la para sempre, nunca vai apagar. Você come hoje, amanhã você tem fome. Lá, nunca mais nós teremos fome. Nunca mais teremos sede. A verdade é lá. Mas o outro lado, para os que amarem este mundo, a sua carne, o falso evangelho, não crerem que você pode morrer hoje. E se a cruz de Cristo não operou em você, você pode, veja, o ladrão da cruz, ele se arrependeu, entrou na hora com Jesus. Isso quer dizer que isso pode acontecer com você também. Senhor, eu já entendi, eu quero o céu, eu quero o Senhor, me ajuda a viver aqui, sempre focado na eternidade. Você pode e deve pedir isto. Aí, quando você olhar todas as coisas, você vai entender. Abram comigo, por favor, amado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Por isso que nós estamos ansiando pela vinda do Senhor. E veja uma coisa, alguém fala assim: se você perder o arrebatamento, você vai passar na tribulação. Entenda o que eu vou te falar. Eu vou libertar a tua alma agora. Os que morreram hoje viram o arrebatamento? Teoricamente não. Mas eles, o destino eterno deles já está selado. Aí ele diz: os que forem arrebatados vão comparecer diante do trono do juízo de Cristo para a recompensa. O trono Bema. 1 Coríntios 5. Mas aqueles que dormiram vão passar por outro trono, o trono do juízo. E ele diz: o Senhor quer te livrar da ira vindoura. Aí você pensa, é arrebatamento. É a grande tribulação. Então, ou eu preciso morrer antes, ou então eu preciso ser arrebatado. Não. Ele veio te libertar da ira eterna de Deus no inferno. Ninguém vai escapar. Alguém me entendeu? Então, ninguém vai escapar. 1 Coríntios 15, 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, o que ele diz? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Já pensou se Jesus veio para consertar teu casamento, para te curar do câncer, para tirar seu filho da droga, para te abrir uma porta de emprego, para satisfazer os desejos do teu coração? O quê que o evangelho da porta larga te promete? Aí você morreu, ficou tudo para trás. Você nunca se arrependeu dos seus pecados. Nunca nasceu de novo, você foi enganado, porque você não amou a verdade que poderia te salvar. Aleluia. Quantos estão gostando dessa palavra hoje? É amargo,
mas é a verdade que liberta. Aleluia. Então, amados, quer nós gostemos, quer não, quer nós acreditemos ou não, vai acontecer com todos. Noé, nos dias de Noé, Deus destruiu tudo. Não importa se alguém ouviu, não ouviu, destruiu. Quem foi pego de surpresa? Por isso a sabedoria de Deus nos faz viver nesta terra com terror, temor e tremor, medo de perder a Deus, porque nós estamos cercados de pecado por todos os lados. E não basta isto, o pecado está aqui dentro. Quando você menos espera, te levanta um ímpeto de fazer algo que é o que você mais desejaria. Nessa hora você fecha o olho, esquece Deus e faz. O maior pecador, o maior perigo está dentro de nós mesmos. Então, meus amados, hoje o Senhor trouxe uma palavra bastante dura, mas é uma verdade. Agora, por favor, abram comigo em Gálatas 1, versículo 6. Obrigada, amado, muito obrigada. Gálatas 1, 6, e vocês vão ver o choque. Gálatas 1, versículo 6, ele diz assim: eu estou chocado. Insensatos Gálatas, loucos, eu estou chocado, que vocês já estão passando tão depressa daquele Deus que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, das promessas desta vida. Versículo 7. E aí ele fala uma coisa, amados, estarrecedora, que quem pode ouvir isto que o apóstolo Paulo fala? Eu vou lá direto, porque eu quero ir direto ao versículo, nós não temos muito tempo. Eu poderia ficar aqui muito tempo, amados, porque isso aqui é muito impressionante. Ele diz, versículo 8: estas pessoas querem te confundir, ele diz no 7. Eles estão pervertendo o evangelho, corrompendo o evangelho. Amados, quem corrompe o evangelho está corrompendo o próprio Deus. Porque o Cristo verdadeiro, ele trouxe juízo sobre o pecado. Se você quer um Jesus bonzinho, lindo, que você olha a beleza dele, ele é tão lindo, ele é tão formoso, e esquece ele esmagado nu naquela cruz, nem parecia mais um ser humano. Você perverteu a natureza divina de Deus. Você escolheu Deus ao seu próprio modo. E veja o que Paulo diz: mas ainda que nós, eu, Paulo, ou mesmo até um anjo vindo do céu, olha só que ponto ele vai, prega para vocês outro evangelho que tira o foco da eternidade, tira o foco da santidade de Deus, tira o foco das duas realidades eternas, de céu ou inferno, de santidade ou iniquidade. Qualquer outro que põe o teu foco, você vem e senta numa igreja domingo e sai feliz de pensamento positivo, com o teu ego inflado, Deus me ama. Ele fala: quem te prega este evangelho e vai além do que nós pregamos, seja considerado maldito. Todas as igrejas evangélicas, católicas, o que você chamaria de igreja? Adventista, qualquer porta aberta que está pregando outro evangelho e está debaixo da maldição de Deus, decretada pela própria palavra de Deus. Alguém me entendeu? Você pode falar isso? Apresenta o verdadeiro evangelho, eles têm que entender essa verdade. Mas você já entendeu? Abre em 2 Coríntios capítulo 11. O Senhor já mostrou para o apóstolo Paulo tudo o que iria acontecer no futuro. E o apóstolo João levou um choque quando ele viu a prostituta. Senhor, a igreja de Cristo, pela qual eu estou preso aqui em Pátimos, e todos os nossos irmãos estão sendo massacrados.
ela se tornou isto aí. Ela está cavalgando na besta. Ela está adorando o diabo. Como é possível? João ficou chocado. E o anjo falou: espera, eu vou te falar o mistério desta prostituta. Ela se tornou uma adoradora do diabo. Ela deixou para trás o verdadeiro evangelho. Como? 2 Coríntios 11. Ele fala, é o Espírito falando: olha, por favor, me suportem. É o que eu estou pedindo. Amados, me suportem aqui hoje. Eu sou uma pessoa esmagada pelo Senhor. Eu sou uma pessoa torturada pela verdade. Eu sou uma pessoa que eu olho lá e quando eu olho aqui eu não consigo lidar. É muito difícil você saber que tudo isto, se eu morrer hoje, não existirá para sempre. Mas essa é a verdade. E eu preciso sempre trazer esta verdade. Ele diz, no versículo 3, no 2, eu quero te apresentar para Jesus como uma esposa santa. Mas sabe qual é o meu medo, diz Paulo? Sabe como a serpente enganou Eva? Eva olhava para Deus, de repente a serpente falou: olha aqui essa árvore, olha. Ela tirou os olhos de Deus e olhou a árvore. Quando ela olhou, aquilo capturou ela. Eu temo que esteja acontecendo a mesma coisa. Vocês tiraram os olhos de Cristo, vocês tiraram os olhos de Deus, e agora vocês se apartaram da simplicidade, ou seja, adorar somente a Cristo. Simplicidade é o oposto de multiplicidade. Simplicidade significa um foco único. Olhar para a luz e ser iluminado. E se você está olhando para a falsa luz, é trevas que você está recebendo. E ele diz: para que não seja corrompida a sua mente e você se aparte da simplicidade de adorar somente a Jesus. Porque se vem alguém e prega outro Jesus, prega outro evangelho, te apresenta outro espírito e você aceita? Não. Você é louco, você vai sofrer por isso. Agora, pula aqui para o versículo 14. E ele fala: não é de se admirar que vocês estão distraídos com outra coisa, porque o próprio Satanás está sentado dentro da igreja, como ele prometeu, no livro de Isaías capítulo 14. Ezequiel 28, eu vou sentar na congregação do Senhor e eu vou me fazer passar por Deus e eles vão acreditar em mim. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ouvir e aceitar a mentira vai te custar a tua eternidade. Talvez ouvir a verdade pode te custar coisas preciosas nesta vida. Mas saiba que tudo desta vida que você perdeu, você vai perder de qualquer forma. É verdade ou não é? Esta é a verdade. Então vamos ser aqueles sábios que construíram a sua casa na rocha. Vamos fechar os nossos olhos e vamos adorar Jesus, porque Ele veio. Ele veio para trazer a verdade, para nos libertar da condenação eterna, para nos dar uma oportunidade única de voltarmos para o Pai. Ele tomou o cálice da ira de Deus por nós. Ele passou pelo juízo do pecado. Deus julgou o nosso pecado nele. O castigo que era nosso por toda a eternidade no inferno caiu sobre ele. E por todas as feridas dele, nós fomos sarados da enfermidade incurável do pecado, da rebelião,
da desobediência. A enfermidade do corpo dura pouco, mas a enfermidade da alma durará para sempre. Ele tomou este cálice por nós, para que agora nós recebamos esta morte que substituiu, como Isaque foi substituído pelo carneiro. Deus nos deu o seu único filho, porque só ele não tinha pecado, e precisava alguém que não tinha pecado para ver esta troca. Ele tomar sobre ele o meu pecado, a minha rebelião, a minha queda, a minha inimizade contra o verdadeiro Deus, e me dar a sua justiça, a sua santidade, a sua obediência. Como? Aonde iremos nós se desprezarmos tão grande salvação e aceitarmos uma mentira que nos engana, quando o Senhor agora vai fazer desaparecer o primeiro céu e a primeira terra? E aqui em Apocalipse 21, no versículo 1, Ele criou um novo céu, uma nova terra, para um novo povo, que amou a verdade, amou a santidade, escolheu obedecer quando havia liberdade para desobedecer. Se Deus sabia que o homem iria pecar, cair, se Deus sabia já que Ele já iria destruir tudo que é físico para se manifestar o perfeito e eterno, por que então Ele criou? Porque no final de tudo só vai sobrar uma coisa na peneira: as almas. Porque só as almas são eternas. Aí sobrou na peneira, aí a hora da separação. Os que amaram a Deus para um lado, os que amaram esta vida na carne para o outro. Onde você vai querer estar naquele dia? Se fosse agora, aonde você estaria? Por favor, repita comigo: precioso Senhor Jesus. Vamos nos levantar, sim. Nesta manhã, eu estou esmagado por entender que tudo que os meus olhos físicos veem e as minhas mãos físicas tocam não é real. Isto é passageiro, é temporário e vai acabar para sempre. E em terror, eu descobri que a verdade é a eternidade espiritual, porém real, que eu não vejo e não toco. Mas eu te dou graças nesta manhã, porque o Senhor fez algo inacreditável. O Senhor destruiu na cruz a minha mente carnal, que só confiava nas coisas deste mundo. E o Senhor me fez nascer de novo, um homem espiritual, um homem celestial, a tua imagem, eterna e santa e justa. Por isso, de todo o meu coração, eu te imploro que me perdoe por viver este engano, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a tua palavra. Hoje, de todo o coração, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo por ter crido na mentira e recusado a verdade que me liberta. Neste dia, por misericórdia, eu te peço
que me enchas do teu Espírito Santo e me faça viver a vida que o Senhor conquistou para mim na cruz do Calvário. Eu escolho te obedecer. Eu escolho te amar. E hoje eu nasci de novo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu olhas do céu, 2000 anos depois. Quem entende? Quem se importa? Tem alguém que se importa? Tem alguém que crê? Será que tem alguém que ama a verdade? Se eu vier hoje, será que tem alguém que crê? Acharei eu fé. Não fé para as coisas desta vida, fé para viver a vida celestial na terra. Fé para deixar Deus reinar no teu coração, soberano sobre tudo. Alguém que entendeu que pode hoje ter que deixar tudo isso aqui que parece tão real, para agora enfrentar a realidade eterna, que é invisível, mas é a realidade. Nós vamos comprometer a eternidade eterna por causa daquilo que vai passar. Quer dure um dia, 1 ano, 10 anos, 50 anos, vai passar. Para isso Ele veio. Para que naquele dia você esteja com Ele. Ele comprou cada um de nós com seu precioso sangue. Então agora vamos adorar Jesus com este cântico. Diga: Cristo, te adoramos. Só Tu poderias fazer esta maravilha. Te adoramos. Só isso, vai repetindo. Cristo, te adoramos. Feche os seus olhos. Cristo, te adora. Como naquele dia, milhares estarão de pé diante dele. Meu Senhor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Milhares e milhares de todas as tribos, línguas, povos e nações estarão diante do trono. Eles foram comprados da terra pelo precioso sangue de Jesus e ofertados ao Pai, porque Ele disse: o Pai procura adoradores. Tu te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, meu Senhor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adorou. E para sempre eles adorarão. Meu Senhor, te adoramos. Cristo, te adoramos.
Hashem. Oh El Olam. Adonai. Jehovah Yahweh. Te adora. Jehovah Shalom. Jehovah Shammah. Jehovah Tsabaoth. Que era, que é e que há de vir. Ó Senhor, encontre neste povo, nesta nação e em toda a terra, um povo que entendeu e que te colocou como primeiro em suas vidas, para que o mundo inteiro, o céu, a terra e o inferno saibam que o sacrifício de Jesus foi totalmente suficiente para destruir para sempre o pecado e o pecador em mim, em nós, e agora nos gerar de novo a tua própria imagem e semelhança eterna, santo, eterno, santo, justo, puro, inocente, manso, humilde de coração. Senhor, faça isto antes que as luzes se apaguem, antes que a luz, a verdadeira luz se apague, antes, Senhor, que não haja mais tempo. Dá este testemunho. Eu quero, Senhor, eu quero ser uma testemunha de que o sacrifício de Jesus foi totalmente suficiente para destruir o meu velho homem e me fazer de novo a tua imagem e semelhança. Honra Jesus, meu Pai, preparando um povo santo para Ele. Cristo, te adoramos, diante do trono adorando. Cristo, meu Senhor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, meu Senhor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te adoramos, Cristo. E nunca mais haverá morte, nem pecado, nem luto, nem pranto e nem dor. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e haverá eternamente um povo que canta um cântico novo diante do Senhor. Porque antes de Jesus não havia nenhum homem no céu, e Deus não estava andando na terra. Mas depois de Jesus, eles foram aparecendo. Cada um deles foi comparecendo diante de Deus em Sião,
comprados com sangue. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Vocês estão vendo o templo? Pois quando eu olho, diz Jesus, eu não vejo mais nada. E assim se fechou o livro. E por toda a eternidade haverá um povo no novo céu e na nova terra que o Pai preparou para aqueles que o amam. E milhares, e a maior parte, que seguiram o Deus deste século, que cegou o entendimento deles no lago de fogo. Vamos continuar adorando. Aqueles que precisarem sair, fiquem à vontade. Cristo, te adoramos. Cristo, te adora. Este cântico vai ressoar no teu espírito toda esta semana. Porque o Senhor estabeleceu um altar de adoração dentro de você. E quando a adoração vem dele, vamos, Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, meu Senhor. Ainda está no ar? Ainda está no ar? Cristo, te adora. Amados e preciosos, temos um convite muito importante. Neste lugar onde o Senhor foi muito adorado hoje, onde Ele foi honrado pela pregação da verdade, onde o sacrifício dele foi honrado, porque foi anunciado e foi dada oportunidade de escolha. Amanhã aqui haverá um café de pastores, um café para todos os que puderem vir neste altar. Peço ao arcebispo João que coloque aqui o endereço. Todos os que puderem vir amanhã no altar principal do Brasil, que fica na cidade de Barueri, em São Paulo. Todos estão convidados, porque o Senhor está convocando um povo para se arrepender. O Senhor está chamando um povo que está ouvindo a voz dEle e está buscando a face do Senhor, reconhecendo que nós precisamos de Deus, porque o tempo acabou e este mundo está mergulhado no pecado e o juízo de Deus se aproxima. Amanhã, então, a partir das 9 horas da manhã, por favor, coloque o endereço, não sei de cor, é Lourenço Zácaro, né? 307. Então, amados, todos estão convidados para continuarmos adorando o Senhor, mas agora tratando dos interesses de Deus na terra.
do arrependimento nacional. Que o Brasil, que Deus possa ver que o Brasil obedeceu este comando, para que possa escapar do grande juízo que o Senhor vai derramar em todas as nações. Porque este povo deu as costas para o Senhor, mas Ele está nos comandando que voltemos para Ele, com arrependimento e com lágrimas. E amanhã, os líderes que estão entrando em contato com eles, conosco, estarão aqui para tratar deste assunto mais importante para Deus neste momento. Aleluia. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom, meus amados. Um dia a menos na terra. Um dia mais perto do Senhor. Que todos entrem no céu com as suas famílias. Em nome de Jesus. Te adoramos, Cristo meu.